Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Culturas e Times Fortes. É um podcast oferecido, oferecimento e patrocinado pela EP+, Empresas com Propósito. A gente está tornando o mundo melhor, criando empresas com propósito e criando a mais grandiosa comunidade de empresas com propósito do mundo. Essa é a nossa missão e a nossa visão, JP. E hoje, episódio número 33, estou com um convidado aqui super especial, que estou muito ansioso para conhecer um pouco da história dele, da jornada empreendedora dele. A gente é parceiros de guerra, vamos dizer assim, com ferramentas e com conhecimentos e com soluções muito similares, né? E eu estou muito ansioso, JP, seja bem-vindo, cara. Obrigado pelo convite, obrigado por aceitar o convite e participar com a gente aqui. E a ideia é a gente bater um papo aqui sobre business, sobre empreendedorismo, sobre gente, sobre cultura, como que a gente cria isso, soluções, as dores do mercado, e que eu vejo que vocês estão fazendo também, pelo pouco que a gente estava conversando aqui nos bastidores, um trabalho bacana. E eu estou curioso, né? Eu nem conversei contigo nos bastidores, mas estou curioso para saber ao vivo aqui, a gente gravando esse podcast. Então seja muito bem-vindo, queria que tu se apresentasse e falasse um pouquinho da tua história. Conta um pouquinho quem é o JP, como é que foi a carreira do JP, antes da gente entrar de fato num tema que talvez esse tema aí dê para 3, 4, 5 podcasts aí, que a gente não vai conseguir falar tudo hoje. Legal. Gui, obrigado pelo convite, estou muito honrado de estar aqui. Você é um cara referência, né? Já te seguia aí no Instagram e em LinkedIn, né? Um cara referência em cultura organizacional, na área de RH. Então fiquei muito feliz quando você me convidou. E, cara, um pouco da minha história, né? Eu tenho 36 anos, morei Mesma idade que eu, pô. Ó, que legal. Idade boa, né? Idade boa. Morei 5 anos em Portugal, acabei de voltar, voltei no ano passado. Tive a oportunidade de empreender lá também, mas antes disso, né, já empreendi aqui no Brasil, né? Um pouco da minha história, eu me formei ali, né, na área de design gráfico, né, e depois me especializei em computação gráfica. Então tem nada a ver com cultura, com gente, né, com RH. É igual a mim, eu sou engenheiro. Que legal. Exatas, racional, cabeça racional, mas que especialista em cultura. Que bom, que Acho depois que a gente essa vai que é o entendendo legal, que a gente né, gosta, cara? né? Mas aí tive uma carreira dentro de agências, publicidade, produtora de vídeo. Depois terminei na TV Record, trabalhando ali com o Marcos Mion no Legendários. Então, cuidava toda a parte de identidade visual lá do programa. Só que eu vi que não era aquilo mais que eu queria empreender e fazer algo diferente que né, fosse, de fato, mais legal para o meu momento de vida. Ali eu estava com uns 25 anos de idade. E nesse período abri um e-commerce de vinhos, porque eu gostava de vinho, né? E eu achava, né, todos os e-commerces... Não foi morar em Portugal à toa, então. Né? Não fui à toa, né? Portugal terra boa, terra boa. Acabei de voltar de lá, estava lá uma semana atrás, vou casar lá, inclusive, agora em junho. Ah, pô, que legal, cara, né? Lindo, Portugal é maravilhoso, você vai adorar. E nisso abri esse e-commerce de vinho com a proposta de atingir jovens, né? Porque até então, que tinha esse 2013... Já tinha um wine, né? Já estava surgindo Nevino, mas era uma linguagem ainda muito tradicional e eu queria algo mais jovem. E a Wine4 era justamente a empresa para conversar com jovens, ensinar os jovens sobre vinho. E foi legal, a gente foi 3 anos ali, né, de muito trabalho, foi uma jornada curta até. E aí a Ambev entrou em contato comigo e falou, cara, gostei de vocês têm uma pegada diferente, e a gente acabou vendendo para eles, né, em 2016. Então a gente vendeu para a Ambev, na verdade um núcleo de inovação deles chamado ZX Venture, e a gente foi incorporado dentro do Empório da cerveja, que virou Empório.com. Então eu cuidava de tudo que não era cerveja, né? Eu era o patinho feio lá, porque né, tudo que não era cerveja não era core, né? Não era core. Mas foi legal, foi uma experiência bacana, fiquei lá 2 anos. Depois fui para o UOL, aí assumi um projeto de EdTech, lá fui para educação, né? Foi bem legal também essa experiência, né? Trabalhei ali dentro do portal Educação. Mas que ano era isso? Isso foi em 2018. Tá. 2018. Mas aí logo percebi também, cara, que meu tempo de executivo estava acabando, né? Apesar de ter sido curto, que eu queria voltar a empreender, porque era o que eu gostava de verdade, né? Casei com uma portuguesa na época, também muito por causa, né, enfim, cultura ali, vinho e tal, que ela morava aqui, e aí eu decidi ir morar
na Europa em 2019. Então, né, aí saí do UOL e a gente foi para lá em 2019. Nisso, comprei uma empresa de bebidas, né, uma indústria de cachaça. Lá. Aqui no Brasil, Tá. comprei aqui. E exportei para lá. Então, quando eu fui para lá, eu basicamente montei, né, uma empresa de distribuição de bebidas lá, né? Então, ou seja, né, bem, em todas as empresas. Essa história é empreendedora pura, cara. Isso é Não tem uma coisa empreendedorismo tem nada a ver puro. com a outra, né? Mas em todas essas empresas que eu empreendi, que eu criei, investi, todas elas tinham problema da contratação, né? Perfeito. Então, aí que entra a minha história e minha dor, que era contratar errado, né? Enfim, não saber contratar, gastar muito dinheiro com isso, não entender nada sobre cultura. Enfim, depois fiz administração, né, na FGV para poder entender mais, né, enfim, sobre gestão também de pessoas, que a gente tem uma cadeira lá sobre isso, mas mesmo assim muito pouco, não é o suficiente para o dia a dia, né? E depois dessa experiência, aí eu deixei esse mundo de indústria, porque eu vi que não era a minha pegada definitivamente, e aí foi quando eu criei a Growix em 2020, né? Vendi a empresa e a Growix ela nasceu justamente dessa dor que eu senti em todas essas empresas, né? Tanto nas minhas quanto nas outras empresas que eu havia trabalhado, de contratar pessoas boas, né? E aí eu comecei a estudar muito sobre o assunto, né? Aí passei basicamente a pandemia, que entrou a pandemia, né? Eu basicamente fechado no meu quarto, ali estudando muito, né? Lendo muitos livros. E aí eu criei um framework, que é justamente um framework para validar um perfil ideal para uma vaga. E foram os primeiros testes que a gente fez. No início era para profissionais sob demanda, porque eu também tinha muito problema quando eu precisava contratar um profissional sob demanda, né? Porque não tinha nenhuma validação dele a não ser o portfólio, a não ser os comentários, as estrelinhas que tinham, né, em plataformas como freelancer.com, Workana, mas não tinha, né, questões comportamentais, né? Então eu falei, pô, vou fazer algo um pouco mais robusto nesse sentido. E aí a gente começou a validar freelancers para o mercado B2B, né? Esse foi o nosso primeiro produto, né? Então a gente fazia teste comportamental, fazia fit cultural, fazia tudo. Então as empresas contratavam freelancer com fit cultural. Era interessante isso. E aí depois a gente viu, pô, já que a gente faz para freelancer e está funcionando, vamos fazer também para contratação normal, né, de colaboradores. A gente criou um outro produto de recrutamento e seleção e nisso a gente colocou a IA para analisar esses dados, né? E começou o boom da IA, isso eu estou falando de 2023, né? E a IA ela começou a analisar os dados, né? A gente começou a melhorar, expandir também as ferramentas que a gente utilizava para validação de perfil. E a IA ela pegava esses dados, analisava e dava uma pontuação, né? Então foi aí que surgiu a nossa ferramenta de IA, né? E hoje, né, a gente faz parte, fechando aqui a minha história, de um grupo, a gente acabou de fazer uma fusão com a 99 Hunters, né? Que é um marketplace de recrutadores autônomos. E a gente tem uma ferramenta hoje de sourcing de candidatos, ou seja, busca ativa de candidatos, né? Onde utiliza autônomos, né? Então é um Uber de recrutamento, mais inteligência artificial para fazer a validação desses perfis, né? Então, de forma rápida. Caramba, cara. Essa é a história. E JP, me conta um pouquinho como é hoje essa ferramenta, como é que ela trabalha, como é que tu analisa, como é que é a IA hoje, me conta um pouco mais de detalhes aí, eu fiquei curioso. Legal. Cara, assim, no início, quando a gente começou a fazer os primeiros testes de validação de perfil, né, a primeira parte que a gente precisava analisar o perfil comportamental, a gente veio com o DISC, né, que é o mais conhecido do mercado, tem diversas MBTI, diversas ferramentas hoje, né, análise comportamental. Análise comportamental, né. E a gente usa o DISC, que é o mais conhecido no mercado, né, tem uma validação aí já de milhões de testes, né, uma validação estatística que é muito importante para testes psicométricos, né, e o DISC para a gente era o mais seguro, né. Então a gente implementou o DISC, aí começou a cruzar o DISC com a persona, foi quando a gente criou a persona ideal do candidato, né. Então, porque não adianta fazer um teste comportamental se não se analisar os dados. O que a gente percebeu de gap no mercado é que todo mundo queria, né, contratar o Thomas Case, né, que é uma grande empresa que vende o DISC oficialmente no Brasil, mas depois o RH não sabia fazer uma análise tão profunda. Obviamente, né, a pessoa que vem da psicologia, ela sabe analisar, né, esse tipo de relatório.
mas a aplicação dessa análise depois para contratação não tinha uma ligação, né? Era uma coisa meio bagunçada. Então a gente falou, para a gente poder pegar esse dado e cruzar com o candidato, a gente precisa saber quem é o candidato ideal. Perfeito. Né? O RH sabe quem é o candidato ideal, então para saber ela precisa desenhar, né, a persona ali, quais são os parâmetros comportamentais que ela espera. Então a primeira coisa foi, vamos definir qual é o parâmetro comportamental do candidato, que vai diferir de uma pessoa de vendas para um programador, para uma pessoa de finanças, para uma pessoa de operação de chão de fábrica. Né? Então esse foi o primeiro passo. Depois disso, a gente foi cruzar a cultura organizacional. Então a gente pesquisou, né, vários frameworks no mercado, a gente encontrou um americano chamado Okai, que foi criado pelo Kim Cameron, e a gente viu que fazia muito sentido porque ele não é muito complicado. Né? Ele tem são quatro variáveis de cultura organizacional. E é fácil da empresa entender. Então ela responde ali um questionário de mais ou menos uns 10 minutos, já tem o relatório da cultura organizacional dela. E aí os candidatos também fazem isso, a gente cruza esses dados com o IA. Porque qual que é o grande lance da inteligência artificial aí? É porque ela faz cálculo muito melhor que um ser humano. Né? É tipo análise de currículo. Né? Você, antigamente, como é que eu analisava os candidatos? Eu recebia lá, né, currículo, seja impresso, PDF, e eu tinha que analisar, né, baseado em alguns parâmetros eliminatórios. Então, faculdade, né, local onde mora, se for uma vaga presencial, experiências prévias, né, tempo de experiência, e aí a pessoa faz isso no olho. Então imagina, né, uma pessoa, um ser humano, fazendo um trabalho desse mecânico, né, para uma vaga só ela tem que analisar pelo menos uns 40 currículos. Eu falo assim que, cara, sorte talvez dos 10 primeiros candidatos que um RH que um RH analisa o currículo. Exatamente. Né? Porque o resto é piloto automático, cara, Total. praticamente. Né? Então, Total. o ser humano ele é falho. E se essa pessoa, se o RH for ainda analisar currículo 4 da tarde, 5 da tarde, aí esquece. Esquece, né? Não vai analisar bem. Vai ficar com a vista cansada, a cabeça cansada. Então, assim, é um trabalho muito cansativo. Então, a inteligência artificial, na verdade, ela vem não para substituir o ser humano, mas para tirar esse trabalho, né, que não é feito bem pelo ser humano em grande escala, né? A gente vai analisar bem uns 10 currículos. Agora, acima disso, esquece, cara. Sua cabeça já não vai ter não funciona. ali, né? E sabe um outro ponto, JP, que eu acho que talvez o teu modelo de negócio ele é matador ali em relação a isso, que é assim, quando a gente vai analisar hoje piamente os problemas dos empresários brasileiros, é gente, né? O que mais impede as empresas de crescerem? Qual é o maior vilão que impede as empresas de crescerem? É gente. E aí a gente vai dividir gente em dois pilares, em problemas técnicos ou problemas comportamentais. Quando você vai analisar, problema comportamental está aqui. Exato. A gente passa talvez 80% do nosso tempo hoje só corrigindo o comportamento das pessoas. Né? Então, quando eu vou para uma entrevista, e como é que é o modelo hoje de entrevista do mundo? 99% das empresas no mundo contratam baseado em praticamente, sei lá, 2 etapas. Análise de currículo e entrevista. Anúncio, análise de currículo, entrevista e admissão. 4 etapas. 99% das pessoas contratam, 99% dos RHs hoje contratam dessa maneira. Mas como é que eu vou identificar comportamento, fit cultural numa entrevista que ali às vezes é 30, 40 minutos? Eu não consigo pegar. Não. E aí é por isso que tem várias estatísticas, né? Rotatividade do Brasil é a maior do mundo, 56% hoje. Para a gente acertar em uma cadeira, eu tenho que errar 6 a 7 vezes para acertar em uma cadeira, que são as estatísticas que tem hoje. E aí o teu modelo já vem numa pegada diferente, né? Porque a ideia não é analisar currículo e comportamento. O RH, ele consegue identificar pouco dali. Exato. Né? Exato. E como é que vocês identificaram, cara, essa oportunidade, essa brecha no mercado aí? E como é que, porque assim, é uma história muito empreendedora essa tua, né? Desde a tua trajetória inteira, é uma baita de uma história empreendedora, parabéns, inclusive não conhecia, te agradecer aqui. Mas como é que tu caiu nesse mundo de RH? Acho que tu contou um pouquinho, mas como é que tu saiu também costurando e começando a pegar esse lance aí de cultura organizacional? Legal. Não tem como não citar a Ambev, né? Então, onde eu vi a cultura de fato funcionar, a Ambev foi a melhor empresa que eu trabalhei. Tá? Eu fui contratado por cultura, tá? E lá dentro, de fato, eu vi que a cultura existe, né?
A Ambev, ela não contrata... O discurso não é diferente não, da prática. Ela não contrata ninguém que não esteja dentro dos parâmetros da cultura dela. E todos os líderes sabem entrevistar e contratar por cultura. Estão treinados e capacitados por isso. Então, eles são muito bons. Então, claro que eu aprendi isso lá, foi a minha escola, né? O engraçado é que o RH de lá era, pelo menos né, do meu setor, era uma engenheira. Então, era uma pessoa né, extremamente voltada para dados, né, analítica. E, cara, eu achei aquilo massa. Eu falei, que bom, né? Diferente a forma como eles montam a máquina de gente deles. Claro, né, como qualquer empresa tem os seus problemas, mas é uma empresa que ela vem evoluindo nessa questão de gente, de gestão, e que contrata muito bem. Assim, as pessoas mais alta performance que eu trabalhei na vida estavam lá. Era bizarro, né, a quantidade de talento que a gente tinha ali para o metro quadrado. Era muita gente boa mesmo. Isso sem dúvida, né, a Ambev contrata como ninguém gente boa. E aí quando eu entendi isso, né, e aí eu fui depois para o UOL era o contrário, não tinha cultura nenhuma, né? E aí eu via... Aí tu teve o choque. Não, aí eu vi a diferença contraste, de né? performance, cara, né? Porque eu tive que implementar, claro que eu não consegui, eu não sou Deus, né? Implementar a cultura não dá para implementar não tinha sozinho. como, né? Mas eu tentei, pelo menos no meu time, implementar a cultura e tal, mas é muito difícil, porque a cultura da empresa inteira não tinha cultura, não sei nem definir ou o então que... tinham várias ali. Ou várias, né, microculturas que eram implementadas pelos próprios gestores. Então ali eu falei que eu vi que havia de fato um problema de contratação, né, por comportamento, né, baseado em cultura. E aí a partir disso veio a curiosidade de querer estudar mais e de entender como de fato, né, contratar gente boa e o porquê, né? Coisa boa, cara, assim, que aí a gente volta, né? As histórias empreendedoras é quando você encontra esse gargalo e vai lá e vai tentar solucionar. Você estava em Portugal nessa época ainda. Isso, estava em Portugal. A Growxy, ela foi desenvolvida, foi criada, você em Portugal, mas está operando aqui no Brasil. Operando no Brasil, exatamente. Tá. Aí com sócio no Brasil, né? Então, perfeito. Inicialmente éramos 4 sócios, 2 em Portugal, 2 aqui no Brasil. E a gente, né, rodou nos 2 lugares, né? Só que o Brasil começou a andar muito mais rápido, a Europa muito mais difícil. Captaram também investimento? Isso, captamos investimento, exatamente. Tá. Nossos primeiros investidores foi a Orgânica, né, do Rony Bueno, que é um cara que adora esse tema de cultura organizacional também. E aí a gente começou, de fato, a crescer, fazer vários testes, né? Inicialmente ali como talento sob demanda e depois perfeito. Mais focado em recrutamento e essa seleção. Pivotada que vocês deram no negócio, vocês também entenderam que foi uma pivotada legal? Foi importante. Fez sentido aí. Fez sentido principalmente no desfecho agora, né? Da onde a gente está. Porque assim, a gente tem produto do talento sob demanda, ele existe, tá? Ainda existe. Ainda existe, é uma receita importante da nossa empresa, só que a gente ampliou o leque, né? E a gente acabou indo muito mais para assessments, né? E depois validação de perfis com inteligência artificial numa pegada diferente do que os ATS hoje fazem, né? E aí explicando um pouco mais sobre isso, né, na parte técnica hoje, quando a gente fala sobre IA em recrutamento, muita gente, né, gela a espinha quando a gente fala sobre isso. Por que tem muita polêmica? A maioria dos ATS, elas usam IA para analisar a palavra-chave. Então, é comparativo, é correlação. Então, eu correlaciono, né, a palavra A, B e C, né, com a outra palavra A, B e C do candidato. Só que se eu mentir no currículo, você vai me selecionar, né, pela mentira do meu currículo. Ou seja, eu não consigo, de fato, fazer uma boa triagem. Não, e hoje, quem está escrevendo currículo são os ChatGPT, né? E aí você usa o ChatGPT para escrever currículo, aí você usa a IA para validar esse currículo, ou seja, é um método muito ineficiente de validação. A única forma, né, que eu acredito, particularmente, que você consegue fazer uma triagem boa de candidato é por assessments comportamentais, né, que inclui ali o assessment de fit cultural também. Aí sim você sai do currículo. O comportamental ele é um, que aí você usa o DISC. Isso. E o cultural é o segundo. É o segundo. Né? Eu gosto sempre de deixar claro que assim, que eu acho que estamos muito alinhados em relação a isso. Eu falo assim que é um tripé aqui, né? 100% dos empresários que eu conheço contratam pela técnica. 100%. Isso. Olham para a técnica. Alguns empresários, alguns RHs
sei lá, 50% contratam pelo comportamento. Uhum. Além da técnica, colocam um comportamento. Então, se eu quero... Aí são análise de perfis comportamentais. Se eu quero uma pessoa mais financeira, tem que ser uma pessoa mais analítica, mais discreta. Se eu quero uma pessoa comercial, tem que ser mais dominante, mais influente. É isso, é isso e aí mesmo. vai. É isso mesmo. Sendo que raras ou raríssimas são as empresas, JP, que contratam esse terceiro pilar aqui, que é o mais profundo, que é fit cultural. Exato. Que é muito difícil, né? Que é muito difícil. Então, você às vezes junta esses dois e acerta. Mas se você erra, esse aqui já era. Porque técnica se treina, se capacita, se desenvolve. Agora vai tentar mudar o comportamento das pessoas. O próprio perfil comportamental, dependendo do ambiente que você está inserido, né? O próprio DISC ele traz isso, você vai também tendo níveis mais altos de dominância, de influência, ou níveis menores. Você consegue se adaptar um pouco o comportamento. Agora, valores tu não muda, cara. Exato. E aí o que a gente faz dentro da nossa metodologia, eu queria escutar como é que tu faz também, que tu estava contando essa história, a gente faz assim, ó. Inverte. Eu inverto a ordem. Então, olha, minha triagem hoje 100% baseada em fit cultural. 100%. Se não está aprovado na cultura, eu não quero nem olhar o resto. Claro. Não precisa olhar o resto. Por que eu vou olhar perfil comportamental? Vou gastar tempo. Não adianta, sim. Né? E me conta mais aí, como é continua a história aí, que eu acho que estava muito legal. Estamos 100% alinhados, tá? E eu gosto de falar sobre isso, né? Eu sou um péssimo vendedor da minha empresa, tá? De verdade. Mas eu gosto de contar histórias, né? De cases. Né? Eu contratei muito errado. Tá? Essa é a parte legal da história. Que não quer dizer que eu tenho uma ferramenta que eu contrato certo. Eu já contratei muito errado. Até eu entender, né? Sofrendo, que eu precisava ser muito radical em relação à cultura. Né? E aí, radical no sentido, por mais que... Tem um grande problema nosso como empresário, que quando a gente decide contratar, a gente já está precisando muito da pessoa. Né? E aí... Para ontem. Para ontem, sempre para ontem. Aí o teu prazo encurta, né? Eu preciso contratar em 2 semanas. Né? E aí você corre. Aí você acha alguma pessoa mais ou menos e fala, não, essa, vou contratar. Né? Geralmente, o que é que as pessoas buscam, o que é que eu buscava também, tá? Isso inconscientemente, né? E aí eu gosto muito dessa parte de psicologia, porque por mais que a gente pregue dados, a gente contrata muito com vieses ainda, né? Um dos grandes vieses na hora da contratação é a experiência prévia. É um grande... Perfeito. E a faculdade, Perfeito. né? Então a faculdade formou na USP, é bom, né? Tem experiência na área de X anos, é bom. Já me lasquei em todos esses casos grande, tá? Assim, grande. Porque não é gente boa, é gente certa, é diferente. Exatamente. Né? Então eu tinha os meus vieses, né? Achava que estava certo e sempre tomava na cabeça depois, né? E aí eu entendi, não, agora eu preciso de fato, né, definir a persona da minha empresa. Quem é a persona da minha empresa? Quem é a pessoa que eu vou contratar pelos valores, né? Que a gente vai estar numa sala. E assim, é igual para sócio, né? Se você está com uma pessoa, se a pessoa é teu sócio e você não tem vontade de jantar com ele depois para falar qualquer coisa, tá errado. Tá errado. Cara, a minha história... E a minha funcionário é a mesma coisa, né? Tu não conhece, mas a minha história foi isso. Eu larguei uma empresa em 2016, foi a minha primeira aventura empreendedora. Foi quando eu conheci o que era cultura organizacional, que eu não conhecia. Olha que negócio curioso. Em 2014 eu saí do mercado executivo, trabalhei em Gerdau, FedEx, Fiat Chrysler, né, passagem no Brasil, fora do Brasil, morei na Itália, morei na Sérvia. Legal. E aí voltei e resolvi empreender. E aí abri uma consultoria. A gente comprou uma franquia e aí comprou uma franquia de consultoria, mas não tinha nada de suporte. E aí a gente foi lá, começou, eu tinha um sócio na época, a gente foi lá, construiu esse negócio, começou a criar soluções, a franqueadora viu, pô, eu quero também, a gente acabou trocando por cotas na sociedade, virou sócio da franqueadora. Esse negócio em 2 anos, foi no auge da crise da construção civil em 2014. Em 2 anos a gente saiu de 0 para 80 franqueados. E a gente deu um boom bem bacana. E, cara, foi quando eu comecei a ter os problemas culturais. E eu comecei a entender que eu errei na contratação das únicas pessoas que eu não poderia ter errado, que eram meus sócios. Sócios com visões e valores completamente diferentes. É igual a relacionamento. Como é que tu vai casar com uma mulher que tem visão e valor diferente do teu? Não tem como. Ou o marido que tem visões e valores diferentes dos teus.
as chances de dar certo são mínimas. A ponto das decisões nossas de sociedade irem para a cota de sociedade. E aí acabou a sociedade nesse sentido. E eu lembro que na época a gente trabalhava pra caramba, 10, 12, 14 horas por dia, a empresa dependia sempre da gente. Claro, estava vindo uma confusão de cima. A diretoria e os sócios não estavam conseguindo ter uma gestão única da mensagem, cada um fazia de um jeito, cada um contratava de um jeito. Quando eu contratava meu time, eu acertava, mas quando ele contratava o dele, ele acertava, mas baseado na cultura dele. E aí tinham duas culturas na empresa. Quando esse time ia conversar com esse, dava choque cultural. Quando eu ia conversar com o time dele, choque cultural também. E eu lembro que a gente contratou consultoria de gestão na época. Olha que negócio doido. Eu achava que o meu problema era gestão. Eu contratei uma consultoria de gestão para resolver meus problemas de gestão. E eu era uma consultoria de gestão. E aí a primeira coisa que o consultor entrou lá e falou foi: Guilherme, cara, teu problema não é gestão, não. Tu já tem planejamento estratégico, processo definido, já tem indicadores, já tem gestão à vista, já acompanha, já tem teus rituais de gestão, já faz ritual de liderança. Teu problema não é gestão. Teu problema é comportamental. E falta de valores diferentes. Teu problema é cultura organizacional. Aí na época, JP, eu lembro que eu parei assim, aí a gente vê a arrogância, né, do ser humano, né, ou a falta da humildade, né? Esse cara sabe de nada, cara, um consultor teórico desse, cultura organizacional, esse cara tá querendo me vender outra coisa, eu não sabia o que era também. Né? Corta para hoje, hoje a gente é um dos maiores especialistas, né, em pequenas e médias empresas, construindo culturas, mas assim, e essa empresa, para você ter uma noção, eu larguei essa empresa. Né? Eu cheguei um dia para os sócios e falei: cara, não dá para ficar mais. Estavam ficando doentes, inclusive, porque eles eram majoritários na época. E aí toda a decisão ia para a cota. E aí eu larguei essa empresa. Até hoje os caras não me pagaram, está tudo bem também. Mas foi quando eu conheci o que era cultura organizacional. Então olha como quando você erra na contratação, eu falo assim: para construir cultura forte, primeiro passo, contratação. Construir uma empresa boa, primeiro passo, contratação. Porque trouxe a pessoa com a base errada, trouxe lixo, não vai transformar em ouro. Né? E aí cortei aí e dei um arrodeio para contar essa história, porque eu acho que faz sentido, mas eu queria que você continuasse falando ali principalmente sobre isso, né? Dos teus erros de contratação, por conta de cultura, por conta de olhava só o currículo, e a triagem foi quando a gente cortou e foi para a triagem. Isso, exatamente. Não, a gente usava já a nossa... Isso eu estou falando... não estou falando de muito tempo atrás não, tá? A gente usava nossas ferramentas, mas a gente ainda envezava as nossas escolhas, né? Então, para você ver como só ferramenta não adianta. Então, se você não mudar o teu mindset em relação à contratação, a como você contrata, você vai errar por mais que você tenha ferramentas, né? É isso aí. Então, assim... Que a gente acaba sendo parcial, né? Exatamente. A gente não consegue ser imparcial, porque eu preciso da vaga para ontem, estou perdendo faturamento... E aí eu acabo... E aí você vai indo nos critérios óbvios, né? Isso. Que é tempo de experiência, faculdade, as coisas óbvias, né? Isso. E aí, né, sempre deu errado. Dar errado é grande. Sempre deu errado. Então, assim, o que a gente começou a fazer? Primeiro, na parte de contratação, utilizar de fato os dados e levar eles a sério. Se não bater cultura, a gente não contrata. E a gente vai fazer entrevista baseado, né, em perguntas situacionais sobre a cultura. Né? Então a gente tem lá... Perguntas abertas, isso, situacionais, para ele escrever. Exatamente. A gente começa a entrevista assim. E aí a gente tem a nossa cultura, né? Que a gente criou um acrônimo lá de radar. E aí a gente vai fazendo perguntas baseado em cada um ali dos nossos pilares de cultura. Né? E cruza com o relatório que a gente tem do OCAI. Né? Para ver se bate, para ver se está ok. Mas uma coisa que é muito importante para a gente não acredita em separação da vida profissional e da vida pessoal. A gente é um só, né? O ser humano não tem dois valores, não tem duas culturas, não. A gente é um marido, né? É um profissional, é um pai, é um filho, é a mesma coisa, cara. Né? Os valores são sempre os mesmos. Então o que eu percebi como que essa pessoa ela é fora do trabalho. Estou mais interessado em saber como é que ela é fora do trabalho do que como que ela é no trabalho. Então, as perguntas que a gente faz é muito baseado na vida dela mesma, né? Porque pensa assim, ó, a reflexão, cara, concordo 100% contigo, a reflexão que eu faço é,
o trabalho é isso aqui comparado com a vida. Exato. Então, quando eu pergunto da vida, eu tenho muito mais enredo, muito mais histórias, muito mais experiências, muito mais... Exato. Né? É. Uma pergunta que eu gosto muito de fazer é, cara, me conta uma coisa extraordinária que você fez na sua vida que não seja trabalho. Né? Porque aí você vê o quanto essa pessoa de fato, sei lá, pensa diferente. Né? E aí você vê cada resposta, assim, tem umas que são surpreendentes, que eu contrato, às vezes nessa resposta eu contrato, né? Mas a grande maioria, coisas, né? É o mais do mesmo. Mais do mesmo, eu falo, cara, não é, entendeu? E aí a gente começou a definir a nossa persona, né? Por exemplo, esporte pra gente é super importante, então tem que fazer esporte, pra gente, disciplina, né? É inegociável, uma pessoa que acorda e não arruma a cama pra gente não contrata, ponto, entendeu? Tem que ter disciplina, tem que ter foco, porque, cara, não, isso é pra gente, né? Pra nossa cultura, claro, em qual sentido? A gente é startup, é difícil, a galera não ganha bem, né? Trabalha pra caramba. Então, assim, se não tiver disciplina e não tiver acostumado no desconforto e de não ter recurso, né? Não vai dar certo. Eu falo que cultura não é sobre inclusão. Cultura não é inclusivo, cultura é exclusão. Exato. Eu fiz uma palestra agora, segunda-feira, lá em Guarulhos, e teve até uma pessoa que falou assim, um senhor já com mais de 40 anos de experiência no RH, ele estava empreendendo hoje, falou, Guilherme, cara, foi uma baita de uma quebra de paradigma e padrão que eu tive hoje aqui, porque sempre eu trabalhei como RH, que o RH tinha que ser inclusivo. Isso está me trazendo que cultura não é inclusão. É sobre exclusão. Isso bombou minha cabeça agora. E de fato cara, nem sempre todo mundo não existe cultura certa e errada. Né? Existe a cultura que você acredita, que você como dono da empresa acredita, que você vai trazer pessoas que são semelhantes com isso, porque você não consegue mudar as pessoas do dia para a noite. Claro. Exatamente. No final do dia é sobre mindset. Né? Eu acho que não importa quem você é, da onde você vem, a idade que você tem. Né? Por exemplo, eu adoro contratar 50 a mais. E se a pessoa tem a cultura certa, cara, adoro. Melhor ainda. Né? Melhor ainda. Eu não tenho, cara, assim, pra mim não importa quem você é. Se você tiver a cultura, você gosta de esporte, é uma pessoa resiliente, é uma pessoa que adora desafios, é curiosa, e gosta de estudar assim, não precisa ser aquele nerd, mas, cara, é curioso de pesquisar, de correr atrás, sabe? Tá sempre se movimentando. Poxa, tá contratado. Ponto, né? Pra gente, no nosso caso, né? A técnica a gente dá um jeito. Não, dá porque a pessoa vai aprender. Eu vou arrumar alguma vaga aqui que você vai se adaptar. A pessoa vai aprender. Você sabe que até uma tendência hoje não ter cargo, né? Porque, para mim, os cargos, para mim não, né? Isso já é um papo bem maduro no nosso setor, que cargo vai desaparecer, né? O que importa são os skills que você tem, os desafios que você vai fazer, né? Por exemplo, na Ambev é muito comum, né, em grandes empresas, o job rotation, né? Perfeito. Então, você passa pela área de vendas. Dança das cadeiras. Você vai para RH. Para você criar mais enredo, não importa se você... Né, você vai para RH. Se você é bom e se você tem a cultura dos caras, você vai performar lá também. Vai performar em todo lugar. E isso eu vi lá. Por isso que eu falei que eu aprendi sobre gente lá. Se você tem um comportamento. Exato. Né? Eu acho que o problema é esse. As pessoas... Não está faltando conhecimento e o conhecimento já está dentro da empresa. E isso é fácil, a gente treina, a gente educa. O que falta é a única coisa que a gente como empresário líder não consegue ensinar a ninguém. Chama-se atitude, comportamento. Isso aqui, cara, querer fazer acontecer. É a única coisa que eu não consigo ensinar para ninguém. É a pessoa ter atitude e comportamento. Então, quando vê casos de culturas emblemáticas feitas a Ambev, ter esse job rotation, porque o job rotation está sendo de pessoas que têm aderência à cultura lá. É um cara que é meritocracia pura, focado em resultado, foca na caveira, que tem iniciativa. Esse cara vai ter resultado em qualquer lugar, porque a informação ele vai ter, o conhecimento ele vai ter, sempre vai ter um colega de trabalho, um pá dele que está ali do lado, que tem o conhecimento técnico que pode ensinar para ele. Né? Se ele tiver um coração ensinável, tá resolvido. Que é importante, né? Tem um coração ensinável. Então, ser humilde para aprender e para ensinar, né? A gente tem que ser humilde
ali sempre nos dois sentidos, né? E de fato, acho que hoje assim, é muito mais importante você aprender skills que vão te preparar, né, para ser um bom profissional, seja você um líder ou não, porque você não precisa ser líder, né? Às vezes você, né, pode ser um especialista, né? Carreira XY, né? XY, exatamente. Você pode aprofundar mais no tema, Sem mas dúvida. você também tem um conhecimento, né, mais básico aí de outros temas também que é importante, né, para você. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente, no final do dia, gente boa, você consegue colocar em qualquer lugar. Né? E como é que está lá hoje na Grux, JP? Legal. Quantos funcionários vocês estão? E como é que vocês, como é que é a cultura lá de vocês e como é que Bacana. vocês conseguem manter essa cultura? Né? Bacana. Porque tu falou um pouquinho do perfil ideal do candidato, das pessoas que têm mais probabilidade de dar certo com a tua cultura. Legal, bacana. Mas quantos funcionários tu está hoje? Como é que está o momento da empresa? Como é que tu mantém essa cultura? Bacana. A Grux, ela foi projetada para ser pequena, tá? Por quê? Porque a gente sempre trabalhou muito com talento sob demanda, que é um outro tema, né? Gig economy e tal. E é um grande desafio também de você integrar isso na sua cultura, né? Então, hoje nós somos em 15, mas a gente trabalha, por exemplo, a gente tem 3 mil recrutadores, então eu consigo pegar projetos, né, de 500 vagas e entregar, porque eu trabalho com essa nossa rede, né? Além disso, eu também tenho os meus freelancers, né, que são mais de 20 mil freelancers da área de tecnologia, produto, é o maior recrutador do mundo sem ter uma pessoa recrutando contratável. Né? Exatamente. É igual ao Airbnb. Isso. Então, assim, a gente é pequeno, porém com a capacidade de entrega gigante, né? A gente usa muito tecnologia e tem a questão a nosso favor aí da nossa rede, né? Mas, mesmo tendo 15 pessoas, né, a gente teve que construir uma cultura muito forte. Aí, como é que a gente construiu essa cultura, né? Uma vez que a gente acertou a mão na contratação, né, hoje a gente tem desenhado quem é o nosso ICP ali, né, de colaborador ideal, né, que a gente chama de persona, e o que essa pessoa precisa fazer para que a gente promova ela, né? Inclusive a gente tem, né, um processo ali de partnership também, né, para os melhores viram sócios, né? Então a gente tem rituais, né? Então tem diversos rituais dentro da empresa. Perfeito. Que fazem com que a gente mantenha essa cultura viva. Conta um pouquinho mais sobre eles. Legal, cara. Quero saber. A gente tem um ritual muito legal lá, que é o ritual do pato. Esse ritual, né, a gente passou por uma fusão agora, né, então a gente juntou duas culturas, né, que já eram muito parecidas. Mas então, escritórios estão no mesmo lugar? Isso, é remoto mesmo lugar. Tua empresa ou é presencial? É híbrida, né? Mas a gente vai presencial 2 vezes por semana. Perfeito. Tá? E quem tá em essas São Paulo, duas né? equipes estão indo agora para o mesmo lugar? Estão indo. Tá, né? Beleza. E aí a gente tem, por exemplo, que foi, né, a 99 que criou, né, do meu sócio Molica e Luciano, que é apertar o pato quando a gente fecha a vaga, né? Então, toda vaga fechada, a gente tem uns patinhos de borracha lá que a gente aperta, né? E a gente manda no Slack lá, berra pato. Já tem até um bot, quando fecha uma vaga, vem automaticamente com berra pato e todo mundo manda mensagem, aê, legal, não sei o que. Então, a gente tem... Quase como um ritual de venda, de gol, né? Fez o gol, comemora todo mundo. Né? Ritual de energia. Isso, o G4 tem lá a buzina, né? A gente tem um pato que a gente aperta. E todo mundo comenta, né? Isso é sempre uma celebração. Então a gente está sempre... A gente tem também um sino na empresa. Cara, isso é muito legal. E aí o dia inteiro lá bombando Slack, todo mundo... Então a gente vibra muito, né, com sucesso. Outro ritual legal nosso também é do reconhecimento das pessoas, né? Então a gente tem... a gente é um canal chamado Sugar Clubs, que a gente faz reconhecimentos ali, né, das pessoas que fizeram alguma coisa legal, né, naquele dia, naquela semana, naquele mês. Então a gente está sempre reconhecendo quem está fazendo algo bacana ali dentro da empresa, né? E aí depois, obviamente, temos rituais, né, que é de gestão, né? Então, Mas que não deixa também, talvez, de falar com a cultura, né? Exato. Aí eu tenho um valor de resultado, cara. Uma reunião de resultado, ela reforça o valor de resultado, porque o resultado é importante. Uma gestão à vista, metas claras, definidas, reforçam porque eu valorizo o resultado. Então, se eu valorizo o resultado, eu tenho que ter isso. Exato, exatamente. Então, tudo que a gente fala é com número, né? Então, a gente tem os nossos dashboards, nossas planilhas, a gente abre nossa reunião, seja
a dele né, de vendas, de operações, a gente está sempre com as planilhas lá, com forecast do que está acontecendo ali, e sempre falando em cima do número, né, e cobrando, a gente cobra muito, né? E as pessoas lá, elas gostam de entregar, de trabalhar, de dar o melhor. Isso é legal, a gente não empurra ninguém, né? E esse é o grande segredo de você contratar certo, você não tem que empurrar. Porque quando a pessoa ela se cobra sozinha, e aí é um pouco da mentalidade de quem faz esporte, né? A gente tem uma autocobrança. Poxa, por exemplo, agora eu estou treinando para uma meia maratona. Cara, assim, correr 15 quilômetros, né? Para quem não está acostumado, é um incômodo enorme, né? Aí você começa a ter clanelite, começa a ter um monte de problema, aí você tem que correr com dor. Assim, você tem que ser muito resiliente. Então, esse tipo de pessoa, né, acaba sendo um motor de crescimento, né, dentro da sua empresa, que tem um mindset desse, né, não um motor de travamento, né, porque tem gente que trava, né, tem gente que trava o crescimento da sua empresa. Então, se você deixar essa pessoa lá, ela vai travar, né, vai travar porque os processos não vão andar e você não vai crescer. Então, por isso você tem que ter pessoas que acelerem o crescimento da sua empresa, que elas façam, né, aquilo que você não pede, mas aquilo que a empresa precisa, né. Perfeito. Cara, muito bom, muito bom. E quais são os próximos passos aí que vocês estão vendo aí como business no negócio de vocês? Talvez um cenário de mercado que vocês também estão enxergando, que vocês estão pensando no futuro. O que vocês estão pensando para o futuro? Legal. Cara, primeiro a difusão da IA dentro do recrutamento, né? Então a gente quer ser especialista nisso, né? Inteligência artificial aplicado, né? Com dados que a gente de fato consiga tirar boas métricas, como são os assessments, né? Então a gente Vocês hoje podem dizer que vocês estão muito fortes em IA? A gente está muito forte em IA. Forte em A gente desenvolveu nossa própria IA, a gente gastou até agora, né? Mais de $100 mil só no nosso modelo de IA. Então a gente já fez um investimento bom, né, em inteligência artificial. É caro, não é barato, né? E hoje a gente está melhorando esse nosso modelo para que ele possa indicar candidatos cada vez melhores, né, dentro de um processo seletivo. Seja candidatos, né, operacionais ali, chão de fábrica, seja candidatos mais executivos, né? O que importa tem que bater cultura, tem que bater perfil comportamental, né? A gente ainda tem um outro que chama motivadores pessoais, né? O que é que te motiva dentro de uma empresa? É um outro assessment que a gente faz, que é bem legal também, né? Então, é um mapeamento de motivadores, né? Isso, caso, né? A gente faz esse mapeamento porque a gente entendeu também entre microcultura, né? Como é que você se motiva dentro de um time, né? Como é que você performa mais? Com quais triggers você performa? Então, tudo isso a gente pega também e mapeia, né? Então, a ideia é a gente desenvolver mais ferramentas, né, dentro desse contexto da inteligência artificial para dar produtividade para o time de RH das empresas, né? Não só o time de RH, até mesmo para os próprios executivos. Por exemplo, uma coisa a produtividade para o RH, ela é absurda porque você praticamente não tem mais aquela análise de currículo, né? O tempo de análise de currículo, ela se reduz a zero, que hoje é uma das maiores. A análise de currículo e o tempo que o RH fica entrevistando gente que não está alinhada. Exato. Esse aqui é o maior de todos. Exatamente. Porque quando eu estou pessoalmente, fisicamente com a pessoa na minha frente, ou quando eu estou dentro de uma call online, às vezes eu faço a primeira pergunta, vejo que ela não está alinhada, eu não consigo apertar o botãozinho vermelho e sair, e sair da call e fechar. Aí eu tenho que gastar mais uns 10, 15, empatia, 20 né? minutos Porque você também, né, com a pessoa. Não quer. Coisa que a IA e coisa que talvez a tua plataforma de triagem só vai entrevistar e fazer o one-on-one entrevista com quem realmente você já sabe que tem um certo fit. Isso. Então o ganho de tempo de produtividade para o RH é absurdo. Exatamente. Uma ferramenta que a gente está lançando agora é uma ferramenta de entrevista com inteligência artificial. Então a gente tem um avatar, né, que faz uma entrevista ali de perguntas que você define, e a gente aconselha não ser muitas perguntas, né, porque é uma entrevista de triagem, mas que sejam as principais perguntas eliminatórias, né? Então você define quais são essas perguntas eliminatórias, aí faz essas perguntas pro candidato, candidata, e você já assiste já com o relatório da IA também, falando se a pessoa está alinhada ou não, porque você já tem o teste, ela já compara com o seu teste de cultural, comportamental, já fala, e a triagem das perguntas obrigatórias. Isso, né? E ela transcreve toda a entrevista em vídeo, que é vídeo, né? Transcreve tudo isso e já consegue fazer essa análise para você. Obviamente que você assiste também, você tem que assistir e também tirar suas próprias conclusões. Mas
com isso, eu economizo não só o tempo da pessoa de RH, porque quem contrata não é a pessoa de RH, né? Quem contrata é o gestor da área. E sabe qual... O RH ele é responsável, ou deveria ser responsável, na minha visão, não sei se concorda comigo. O RH é especialista em comportamento humano. Isso. Então o RH deveria ser responsável por identificar se aquela pessoa tem um fit cultural com a empresa. Exatamente. Agora tem um grande vilão. É. Hoje, no Brasil, eu arrisco dizer que talvez 3 a 5% das empresas sabem o que é cultura e trabalham intencionalmente Exato. isso. E aí o RH acaba virando o vilão, mas no fundo ele é vítima, porque como é que eu vou contratar baseado em cultura se eu não sei nem qual é a minha cultura? Se eu não sei nem qual é a cultura da empresa? Exato. Ele acaba contratando na cultura dele, no que ele acha, né? E acaba fazendo, às vezes, até o papel do gestor, porque o RH não sabe sobre finanças, o RH não sabe sobre tecnologia, sobre desenvolvedor. Então, o papel o RH ele não é responsável pela contratação. Ele tem validador de cultura, né? Exatamente, ele é um validador de fit cultural. Com certeza. Né? E, de fato, poucos RH fazem isso bem, né? Então, acho que é um trabalho, inclusive, que vocês estão fazendo muito bem aí, né? De implementar isso dentro das empresas, porque... É um gap, né? E é algo que, de fato, as empresas estão começando a olhar com mais afinco agora, né? Dado alto turnover. Esse alto turnover, que é caro, engajamento né? baixo. É caro, é muito caro perder um perda de crescimento, porque o caro não é o caro não é a rotatividade tá alta ou o custo com desligamento. Acho que esse talvez seja um dos menores custos possíveis. Assim, né? Caro para mim é o custo do não crescimento. Exatamente. Caro para mim é o custo de, eu passo 2, 3 mil, eu quero abrir uma nova linha, eu quero abrir uma nova categoria, uma nova fábrica, uma nova unidade, um novo produto. Eu preciso de um time, eu preciso de um líder para colocar ali dentro. Aí eu passo 2, 3 meses para contratar aquela pessoa. Aí daqui mais 2 meses pelo menos para contratar um líder, um cargo de liderança. Aí eu passo mais 2, 3 meses e identifico num processo de experiência dela que ela não é a pessoa certa porque eu não tenho um método de contratação certo. Eu perdi 5, 6 meses ali. Aí eu vou abrir outra vaga, acabou o ano. E aí eu deixo de crescer, eu deixo de capturar o que eu tinha no meu BP, no meu planejamento estratégico, porque eu não tinha as pessoas certas. E aí quando tu vai olhar empresas, principalmente de serviço e indústrias que requer uma quantidade de mão de obra intensiva, serviço muito mais, tecnologia cada vez menos, né? Porque no teu caso, por 15 pessoas só, varejo talvez é muito produto, então, mas quando você pega o top 3 custos de uma empresa hoje, é gente. É gente, com certeza. E aí a gente como empresário, às vezes não consegue fazer essa conta, né? O empresário está o tempo todo pensando assim, onde é que eu vou alocar meu recurso? Onde é que eu boto R$1 e volta 2? Onde é que eu boto R$1 e volta 10? Onde é que eu boto 1.000 e volta 10.000? A gente está pensando sempre no ROI. Né? Mas existe, JP, não sei se você concorda comigo, existe, a gente fala, eu sou engenheiro, eu sou engenheiro, né? E a gente desenvolveu um acróstipo novo que a gente chama de ROIP, que é o retorno sobre o investimento em pessoas. O ROIP é o novo ROI. Se o top 3 custos de uma empresa é gente, as empresas não estão quebrando por má gestão financeira, por má gestão de fluxo de caixa, por falta de venda. Estão quebrando por falta de capacidade de gestão de pessoas. Exato. E o grande vilão, às vezes, está na contratação, porque está contratando errado. Com certeza. Não, tô 100% alinhado contigo. Até porque, né, a gente poderia colocar outras variáveis aí. Por exemplo, mas a empresa quebrou porque o produto é ruim, ou ficou defasado, ou a empresa não acompanhou... Mas a gente... não acompanhou, né, ali o crescimento, a inovação do mercado, né, a evolução do mercado. É gente. No final do dia é gente. Não volta pra gente. Então, aquelas pessoas que... Quantos mais exemplos a gente já viu que foi por conta de gente? Kodak quebrar, foi gente. Exato. Né? Que a cultura a era uma Blockbuster quebrar, né? foi gente. Mentalidade fixa, não tinha mentalidade de crescimento. Exato. E aí, por outro lado, tu vê empresas como a Garmin, como essas empresas com culturas de desenvolvimento, falou assim, cara, GPS em carro, não, cara, isso aqui, o celular tá vindo com GPS já, tudo tá vindo com GPS. Se a gente continuar com esse modelo de negócio aqui, a gente vai quebrar. Então vamos mudar. E aí eles pegaram o core business do negócio deles, que era GPS, e hoje são a maior, né?
empresa do mundo, talvez, de relógios para esportivo, esportistas do mundo. Não, tecnologia de GPS, não só para esporte, mas para náutica, Tudo, né? Para exato. tudo. Então, olha o que é a mentalidade de crescimento, mas se não tivesse a humildade, a capacidade de mudança, a resiliência, a inovação, isso é gente. Exatamente. É gente com a liberdade, né, que aí entra a cultura também, para poder mudar, né, quando necessário. Né, Sem dúvida. E essa parte é importantíssima, por exemplo, que eu via muito na Ambev, né, essa autoprovocação de mudar e mexer no modelo de negócio que até então era campeão, mas que precisava, de fato, ali em 3, 5 anos ser diferente. Né? O Zé Delivery nasceu dentro da Ambev, ferindo, né, os PDVs inicialmente. Né? E hoje é um dos maiores motores de crescimento, né, da Ambev. Então, e a gente no final do dia, né? Eram pessoas incomodadas lá que quiseram e bateram, né, ali de frente com um monte de gente e falou, não, a gente vai fazer, está dando prejuízo, mas a gente vai fazer e o futuro é esse. O negócio virou. E o negócio virou, entendeu? É sempre gente. E JP, quais são os big numbers assim da plataforma de vocês, do que vocês reduzem? Vocês têm estatísticas, talvez, dados do que vocês reduzem, claro. que vocês trazem de benefícios para os clientes? A gente tem alguns produtos, mas eu vou falar do produto novo especificamente. Né? Então, dando um pouco mais contexto, a gente acabou de passar por uma fusão hoje com a Growix, com a 99 Hunters, né? Então, Growix muito focada ali em recrutamento baseado em assessments e inteligência artificial. E a 99 Hunters montou um marketplace de recrutadores hoje com mais de 3 mil recrutadores homologados no Brasil, né? Que fazem esse trabalho de uberização do recrutamento, né? Então, eles podem recrutar qualquer tipo para qualquer tipo de vaga, né? Em uma velocidade muito rápida, né? Então, eles ganham ali por candidato qualificado, assim que a gente remunera eles. Então, a gente uniu, né, essas nossas tecnologias e formou o Hunter Hero. O que é o Hunter Hero? É uma plataforma de busca ativa e qualificação de candidatos. Então, eu pego todos esses Hunters, coloco eles para atuarem nas vagas dos nossos clientes. Eles vão buscar, né, em plataformas de emprego, vão buscar em centros de emprego locais, em grupos, vão buscar candidatos, fazem uma pré-entrevista e colocam um candidato ali dentro de um processo de cadastro dentro da nossa plataforma. Aí entra os assessments e entra o nosso IA fazendo a avaliação final. Depois disso, as empresas recebem uma shortlist, né, que é uma pequena lista ali de 3 a 7 candidatos, e elas continuam com o processo seletivo. Né? Então, o que é que a gente reduz com isso? Primeiro, o tempo de recrutamento. Né? A gente consegue trazer ótimos candidatos em 5 dias, né? Em qualquer área, qualquer senioridade. Então, eu faço um cluster de recrutador por área, senioridade, geolocalização, e eu consigo ter muita assertividade nos candidatos que eu trago para as empresas. Então, primeiro, assertividade, e depois, toda essa triagem que eu faço com meus assessments, que é a assertividade dos candidatos que eu trago. Então, eu já tenho o fit cultural, perfeito. Eu já tenho o fit comportamental, né? E eu já tenho toda a validação técnica também, que é feita ali pela própria análise do currículo, do LinkedIn, né? Para entender se aquele candidata tem os skills necessários para aquela vaga, né? E aí depois é a própria empresa que encaminha para os seus stakeholders. Cada empresa tem ali o seu tempo, né, de recrutamento, tem uns que são mais rápidos, tem uns que são mais demoradas. Mas a gente reduz em média 60%, tá? 60% esse tempo de recrutamento, porque a parte mais demorada é a busca. Com certeza o tempo de produtividade deve também ser um número de 60% para cima. Assim, uma coisa que a gente não consegue medir ainda, né, que é o nosso sonho, claro, a gente precisa de um volume de dados maior, mas medir o quanto que a gente consegue diminuir o turnover dessas empresas. Né? Os erros de contratação. Dos erros de contratação. Talvez quanto que eu consigo reduzir os custos com desligamento. Isso. E os custos com erros de contratação. Isso, que é o core, né? Tudo bem, aqui, assim, eu estou falando de um save operacional. Então, se eu reduzo 60% do tempo do time de RH, eu estou dando 60% a mais de tempo para eles fazer outras coisas. A gente puxou uns dados, os últimos que a gente fez, olhando para os nossos clientes, né? Uhum. E com a metodologia que eu vejo que é muito semelhante, sendo que vocês estão usando tecnologia, a gente não. Né? Uhum. Método mesmo. Né? Uhum. A gente reduziu 53% os erros de contratação dos nossos clientes, que legal. Consequentemente os custos de contratação.
por eu reduzir o erro de contratação e eu começo a colocar pessoas mais certas, essas pessoas entram muito mais engajadas e o índice de engajamento, que aí é um resultado nosso que a gente tem médio, 36% de engajamento a mais nas empresas. Engajamento gera envolvimento, envolvimento gera produtividade. A produtividade dentro das empresas que a gente trabalha aumentou em 34%. Que legal. Então, olha como uma coisa puxa a outra. Eu reduzi o tempo de contratação, impacta nos erros de contratação, quando eu tenho um método, impacta no engajamento da pessoa, porque a pessoa entra mais conectada, tem mais fit cultural. O engajamento gera produtividade e a produtividade gera lucro. 26% de lucro a mais nas empresas Pelo menos, que a gente né? tem. Pelo menos. Então 53% menos erros de contratação com o nosso método, gerando 36 de engajamento, 34 de produtividade e 26 de lucro. Que legal. Que bizarro, né, cara? Sensacional. Não, até um ponto importante também, Gui, sobre isso, é que assim, né, a gente é uma ferramenta de contratação que se alinha à empresa, né? A gente não ensina a empresa. Então, é muito importante você estar falando, porque assim, a maioria das empresas que a gente trabalha hoje, tirando as mais bem estruturadas, não tem uma cultura definida, tá? Então, eles fazem os nossos assessments, mas não quer dizer que o assessment deu que eles são uma adocracia, que eles têm uma cultura muito bem definida. Então, assim, a cultura não é só sobre o dado que é extraído através de um assessment, mas sobre o dia a dia, sobre os rituais, né? Sobre, depois, obviamente, framework de contratação. Isso que você faz é importantíssimo, cara, porque eu preciso muito, né, de você para que o meu negócio dê certo. Porque se a empresa... Se a empresa não tiver a mentalidade, o modelo mental, se o dono não tiver comprado com isso, com cultura, não vai dar certo. Não vai dar certo, entendeu? Então, não tem milagre, cara. Eu posso ter a IA que for, a ferramenta que for. Se a cultura o processo educativo precisa existir. Muito, né, exatamente. Implementar isso, né? É a educação e depois a implementação ali de todo o processo para que, de fato, uma cultura organizacional funcione no dia a dia, né? E as pessoas sintam isso, porque cultura organizacional você não precisa falar, né? A minha opinião. As pessoas veem. Seu comportamento fala tão alto que as pessoas não conseguem nem escutar o que você está dizendo. É exemplo, né? Cultura é exemplo. Não é o que é falado, é o que é vivido. É o que é vivido. É vivência, né? É o dia a dia. É o dia a dia. E Jota, assim, pra gente encerrar, cara, 1 hora já de papo, o tempo parece que voa, né, cara? Que legal. Que papo gostoso, que papo bacana. Espero que vocês estejam gostando aí também, que estejam escutando, assistindo. Mas a última pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, hoje tu se considera mais um empresário, business, mas tu se considera também um entusiasta desse tema cultura organizacional ou não, eu sou mais business, eu sou mais empresário, eu identifiquei essa oportunidade, mas eu gosto mais dessa área de negócio. Como é que tu se classifica hoje aí? Pergunta difícil, hein? Não, cara, eu sou muito transparente, assim. Claro que eu tô nesse negócio porque eu gosto, né? Eu tenho muita dificuldade de fazer aquilo que eu não gosto, né? Eu preciso ter um propósito claro para investir meu tempo, né? Você é empresário, você sabe que é muito difícil a nossa vida, né? Assim, requer muito tempo, dedicação e é muito jogo de longo prazo, né? Então, se você não gostar, bicho, assim, você tá lascado, né? Porque você vai ser infeliz. Empreender é uma máquina infinita de problemas. Isso. Então, se você não gosta de problemas, meu amigo, é melhor você não empreender, não empreenda. Não empreenda porque a única certeza que você tem quando você empreende é que você vai ter problema todos os dias, né? Todos os dias. Isso é uma verdade. Então, assim, dito isso, eu amo pessoas, eu amo cultura. Eu aprendi no dia a dia a ser um bom gestor com os erros que eu vi, que eu cometi também. Então, hoje, eu me considero um bom gestor, né? Eu tenho uma ótima escutativa, analiso bem os perfis quando vou contratar também e aprendi, cara, principalmente que, né, a cultura é inegociável e quando, de fato, a pessoa não se encaixa na cultura, demitir rápido, né? Então, dizer que eu gosto mais de negócio ou mais de pessoas, cara, é difícil. Assim, eu sou empresário, logo quero ganhar dinheiro, né? Quero crescer, mas se eu não cuidar do meu time, né? Das pessoas e não estudar muito sobre o tema, né? Até porque é o meu negócio também. Mas principalmente não montar os 300 de Esparta, né? Nós somos 15, né?
mas somos os quintos disparos. Então, ali, se a gente pegar revenue per employee, cara, a gente está muito bem. Faturamento por colaborador. A gente está muito bem. Então, eu tenho que tirar o máximo deles sem que eles percam qualidade de vida, porque é outra coisa que é negociável para mim, cara. Né? Tem gente lá que é mãe, né? Pai, e a gente, todo mundo tem um tempo para sua família. Cara, eu não quero que ninguém troque, né, o tempo da família pela empresa, porque aí é um problema de produtividade, eu acho, né? E é isso que a gente tenta sempre colocar dentro da nossa cultura. Você precisa ser produtivo dentro do seu horário de trabalho. Aqui eu não quero você distraído, eu quero você dando o seu máximo, né? Não quero que você trabalhe 12 horas, que você trabalhe 8, mas que você entregue muito bem, né? Que é outra coisa que eu aprendi na Europa. Cara, assim, não adianta a gente trabalhar 12 horas, porra, ter 3 horas de almoço, cara. Não rende. Né? Ou tomar 30 cafezinhos. Você tem que ser produtivo no teu período de trabalho. Passa mais tempo no café do que trabalhando, né? Exatamente. Conversando, né? Conversando Aí depois reclama que estava trabalhando 12 horas, né? Né, cara? Não, coisa boa. Senhoras e senhores, esse foi o episódio número 33. Que episódio bacana, cara. A gente tem um quadro aqui, eu já vou colocar isso aí para tu ir pensando, né? Que eu sempre falo assim, como é que a gente pode chamar o nome desse episódio? Né? E enquanto tu está pensando aí, pela história que a gente contou, talvez pelo tema que você traz e tal, pela história que você contou, vamos tentar chegar num título, né? Legal. Num título, num tema para esse podcast. Mas esse é o podcast número 33. Se você é empresário, se você é empresária, está assistindo a gente aqui, e tem dificuldade ainda para contratar gente, tem dificuldade com problemas com gente, principalmente comportamentais, a gente está disponibilizando, eu vou deixar aqui um QR Code aqui embaixo, se você está assistindo nas plataformas de vídeo, vou deixar um QR Code aqui embaixo, e se você estiver assistindo nas plataformas de Spotify, podcast, áudio, a gente vai deixar também o link deste diagnóstico nesse episódio. Tá? Esse diagnóstico ele é gratuito, e você vai tirar uma fotografia do estado atual do teu negócio e junto com um especialista do meu time, você vai identificar em 40 minutos o que é que falta para você, a sua empresa, ter culturas e times mais fortes. Né? E aí, se fizer sentido mais na frente, a gente vai apertar a mão e vai fazer negócio. Então, JP, como que a gente... Primeiro, como é que as pessoas conseguem te achar e achar a tua empresa? Legal. Né? Que eu acho que é muito importante isso. Deixar aí teus contatos, deixar os contatos da empresa. E como é que a gente pode chamar o nome desse episódio, cara? Cara, eu tava pensando nisso agora. Vou falar primeiro sobre meus contatos. Eu tô como João Paulo Araújo no LinkedIn. Se colocar lá JPD Mudo Araújo no LinkedIn, vocês vão me encontrar. A Hunter Hero, né, que é a nova empresa agora, Hunter com H, Hero com H também, .io, então hunterhero.io, vocês podem acessar o nosso site, também estamos no LinkedIn, né, Hunter de caçador em inglês, Hero de herói, vocês nos encontram também ali no LinkedIn, né, e eu estou sempre tentando escrever ali sobre o tema, né, que eu acho super interessante também, que legal, cultura e pessoas, contratação. Que papo gostoso, cara. E nome? Obrigado. Cara, é difícil, hein? A pergunta é difícil. A gente falou aqui sobre IA, a gente falou aqui sobre tecnologia, falou sobre cultura, falou sobre gente, falou sobre liderança, entrou em gestão, rituais de gestão, então foi meio que um mix, né? Como é que hoje vocês se posicionam no mercado? Perfeito. A gente se posiciona parametrizando aquilo que importa para uma contratação assertiva. Tá. É basicamente isso. Então, qual que é a parametrização? Então, como ser mais assertivo nos teus processos de contratação? Exatamente. Poderia ser o tema desse Perfeito. episódio. Perfeito. Como ser mais assertivo, como aumentar a assertividade no teu processo de contratação. É isso aí. Faz sentido? Total sentido. Então, o nome do episódio esse. Senhoras e senhores, uma salva de palmas, não, né? Mas quero agradecer aqui a meu amigo JP por esse papo incrível. Esse é o episódio número 33 do podcast Cultura de Times Fortes. E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gui. Valeu.